Hello, everyone. Welcome to the third session of the UNESCO Chair Series in Comparative Education Policy. This event is co-organized by the UNESCO Chair in Comparative Education Policy preparado pela UNESCO Chair. Our co-sponsors are the Global Nossos patrocinadores são o Centro Global de Governança Program and the International Relations and Political Science Department e o Departamento de Ciências Políticas e Direito Internacional. My name is Chan Young Baek. E como EMAP Hub, eu sou co-presidente para políticas para o desenvolvimento na NORAG. Eu queria destacar alguns aspectos técnicos do evento. Todas as câmeras e microfones estão desligados. Nós estamos gravando este evento para que fique disponível àqueles que não estão conosco hoje. Thank you. Right here. Please note that closed captioning for this event is available. Temos legendagem em várias línguas. Vocês podem ligar as legendas clicando no botão Show Captions. Também temos interpretação em árabe, português e russo. Para enviar perguntas, basta escreverem pelo chat. Também podem indicar o apoio a certas perguntas. E assim teremos as melhores perguntas selecionadas para as perguntas e respostas. Se quiserem comunicar alguma coisa aos anfitriões, podem entrar em contato pelo chat. Nós vamos ajudar como for possível. Vou fazer uma breve abertura, que será muito breve. E depois eu passarei a palavra ao professor Osmani Porto de Oliveira, cuja palestra será Transferência de Políticas na Cooperação Internacionais e Lições do Sul. Depois disso, vamos ter uma sessão de perguntas e respostas muito interessante. Como vocês já devem saber, esta é a terceira série terceiro evento desta série, de título Agendas Promissoras, Reações Nacionais, Governança Global, Equidade e Democracia no Conhecimento. Temos participantes. Tivemos no passado uma palestrante do Egito e outra da Mongólia, e hoje um palestrante do Brasil. Além da palestra de hoje, teremos café amanhã às 10 da manhã, quando poderão trocar ideias com o palestrante de forma mais informal. A NORAG co-organiza esta série. A NORAG planeja e organiza as atividades estratégicas para permitir que todos saibam quais evidências científicas existem. Permitimos também amplificar os conhecimentos relevantes, garantir acesso a conhecimentos subrepresentados e, por fim, agir, isso é, trabalhar com conhecimentos relevantes para formular políticas e soluções. Eu convido todos vocês a conhecerem o nosso trabalho, participarem da nossa rede. Se não forem membros ainda, basta usar o código QR. Enquanto isso, eu queria também chamar a atenção para a iniciativa O Sul Também Sabe, de South Also Knows, que reúne peritos do Sul na nossa rede, que trazem o seu conhecimentos acadêmicos do seu trabalho, permitindo assim a transferência de conhecimento do Sul para o Norte. E vocês podem participar do movimento usando o código QR que está aí à direita. Agora, eu queria apresentar o professor Osmani Porto de Oliveira. Osmani Porto de Oliveira é professor assistente no Departamento de Relações Internacionais na Universidade Federal de São Paulo. Ele tem doutorado em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo, recebeu vários prêmios internacionais como o melhor artigo comparativo do Jornal de Análise Comparativa, bem como um prêmio da Associação Internacional para Políticas Públicas. Ele está interessado em transferência de políticas e cooperação para o desenvolvimento,
áreas nas quais ele fez muito trabalho em muitos países nas Américas, na Europa e na África. Ele tem diversas publicações sobre esses tópicos, incluindo um manual sobre transferência de políticas, difusão e circulação. Ele é editor associado para o periódico Ciências Políticas, Policy Sciences. Ele trabalhou na Hamad bin Khalifa University de Nouvelle, no Instituto de Estudos Peruanos. Eu espero ter pronunciado bem, do vereador. Uma salva de palmas ao nosso convidado. Thank you, João. Muito obrigado. I'm going to sit here because I can see my screen, and I Eu hope vou sentar aqui. This is working well, and we'll see. Espero que tudo funcione bem. Perfect. So let me just control my time here, and if Eu vou tentar não exceder o tempo, e se eu falar demais, let me know. vocês me avisem. So I'm Osmani. Eu sou Osmani Presentation I'm going to, e share a with minha you apresentação today. hoje é chamada Transferência de Políticas e Cooperação Internacional, Lições do Sul. So I'm a political scientist. Eu sou cientista político, eu trabalho principalmente com políticas públicas e a maior parte da minha pesquisa é sobre conceptual, theoretical, and also methods on questões teóricas conceituais e também métodos de transferência de políticas. E eu trabalho com enfoque empírico, especialmente com enfoque no Sul e especialmente no Brasil. Eu vou compartilhar com vocês hoje uma apresentação geral da área da transferência de políticas, que é a minha principal área de pesquisa. E eu vou me concentrar em algumas lições que obtivemos com evidências empíricas no Brasil, o que permite aprender mais e conhecermos melhor como funciona a transferência de políticas. Na primeira parte da minha apresentação, eu vou fazer um panorama da área. Vou falar sobre a primeira geração de estudos e depois vou começar a falar sobre as lições que vêm do Sul, trazendo alguns elementos da minha pesquisa empírica, da perspectiva de todo este ciclo. E depois eu vou compartilhar alguns comentários finais. Tell you here today is discussed in this handbook, the Handbook of Policy. Tudo isso está discutido neste manual sobre transferência, difusão e circulação de políticas. Eu tenho uma cópia aqui para quem está presente pessoalmente. E para os que estão conectados online, será fácil encontrar um manual na internet. Eu distribuí também alguns flyers, alguns panfletos aos que estão aqui presentes. Começando então. Transferência de políticas, bem como difusão, circulação, mobilidade. Essa é uma área de estudo crescente. Eu gosto desta definição que é inspirada no trabalho de dois estudiosos, fundadores da área. Que definem a transferência de políticas como um processo mediado ou não, através do qual instrumentos políticos de um lugar, num momento e local específico, são adotados em outra parte. Essa é uma definição desses autores que nós vemos aqui na tela. Graham, Shippen e Walden. E o gráfico mostra como a transferência de políticas acontece ao longo do tempo. No trabalho acadêmico das ciências humanas, há uma série de linhas de pesquisa que procuram discutir o mesmo fenômeno. A difusão de políticas
provavelmente foi uma das primeiras áreas a surgir. Começou nos anos 60, em estudos de ciências políticas, especialmente nos Estados Unidos. E esses pesquisadores, em sua maioria, tinham interesse em como as inovações políticas locais se difundiam pelos estados americanos no sistema federal americano. Depois disso, houve uma outra linha de pesquisa chamada transferência de políticas, que surgiu na década de 90 e que foi muito inspirada pelas noções de Richard Rose, a ideia de aprender lições. Foram estudos que tinham muito interesse nos processos de globalização, e os governos e formuladores políticos aprendiam com as experiências uns dos outros a nível internacional. Esses estudos usavam principalmente métodos qualitativos e também faziam pequenos estudos de casos. A pesquisa em transferência de políticas se concentrava principalmente nos processos de transferência. Esse termo, transferência de políticas, foi então popularizado pelos autores que eu citei, Dulles e Marsh, nos primeiros artigos que discutiam esses temas. Houve outras linhas importantes de pesquisa sobre o mesmo tópico que surgiram mais tarde. O primeiro que eu queria mencionar aqui a linha de pesquisa francesa, centrada nos estudos sobre políticas, que essencialmente examina a sociologia política desses processos e examina o fenômeno da circulação de políticas. As contribuições francesas nesta área discutiram mais a microdinâmica do processo, uma dimensão mais abstrata das políticas para a discussão, mas também discutiam o papel das pessoas no processo, assim como a noção de tradução de políticas. A circulação de políticas traz também uma perspectiva mais crítica que procura entender a dimensão política, a dimensão dos conflitos nesse processo. Por fim, temos uma última linha de pesquisa que eu quero compartilhar com vocês, que é a linha da pesquisa que surgiu na geografia humana, que se preocupa principalmente com as políticas que circulam de uma cidade para outra. Um dos principais autores dessa área é Eugene McCain, que tinha muito interesse nas geografias da difusão de políticas e também o papel do contexto das cidades e o papel da história, que eles chamam de mobilidade das políticas. É uma área de pesquisa interessante e eu quero mostrar este gráfico, que é um gráfico de bibliometria feito por 3 acadêmicos americanos, Graham, Shippen e Volden. Está um pouco desatualizado agora, mas é essencialmente o que a pesquisa mostra. A pesquisa publicada em 2013 de pesquisa sobre esse fenômeno da difusão de políticas, especialmente nas ciências políticas. Há uma série de questões principais que foram preparadas para entender a transferência de políticas desde o início. São pesquisas discutidas por Dolowitz e Marsh no trabalho seminal chamado Lessons from Abroad, publicado no início dos anos 2000, e eles se perguntavam
questões como essas que vimos aqui na tela. Eles queriam entender por que é que os agentes participam da transferência de políticas, o que é transferido, que agentes estão envolvidos no processo, de onde são transferidas as políticas, qual é o grau de transferência e o que é que facilita a transferência. Eles sugerem que as 6 primeiras perguntas estão ligadas a uma compreensão do processo de transferência de políticas. Ou seja, eles querem entender a transferência de políticas como uma variável independente. Então, eles acrescentaram a 7ª pergunta, que é como o processo de transferência leva ao êxito ou ao fracasso das políticas. E com essa pergunta, eles queriam entender a transferência de políticas como uma variável dependente. Isso é, como é que a elaboração de políticas pode ser dependente da transferência de políticas em seus processos. Eles também produziram um inventário da transferência de políticas, que é muito interessante e foi muito útil no início desta área de estudo, que apresentou uma espécie de roteiro que nos permite navegar esse fenômeno. Mas agora nós já temos conhecimentos mais avançados. O que eu quero compartilhar com vocês é a primeira geração de estudos, porque trazem uma série de pressupostos e estudos de casos que foram muito importantes nesta área e que servem como base para o que eu vou discutir aqui, que é a contribuição do Sul Global a esta área de estudo. Portanto, nessa primeira geração de estudos sobre transferência de políticas, essa geração aconteceu no início dos anos 2000 e examinou processos mais lineares. Isso é, políticas que eram transferidas de um governo para outro. E isso era visto como um processo mais técnico, que envolvia burocracias, especialistas, etc. E os principais agentes na transferência de políticas eram os governos e organizações internacionais. Havia outros agentes que também eram examinados nesses primeiros estudos, como os think tanks, mas principalmente governos e organizações internacionais. Uma contribuição importante dessa primeira geração de estudos foi a ideia de trazer a dimensão internacional na análise de políticas. Esse foi um elemento importante porque ajudou a superar aquilo que nós chamamos de nacionalismo metodológico. Isso é, a ideia de que as políticas acontecem dentro das fronteiras de um Estado e o que acontece fora dessas fronteiras é um tema para outra área de estudo, por exemplo, as relações internacionais. Os estudos sobre transferência de políticas, de certa forma, conectaram os âmbitos nacional e internacional, presumindo que a elaboração de políticas essencialmente está interligado com variáveis e dinâmicas internacionais. Eles também trouxeram a ideia de vários diferentes mecanismos que facilitam a difusão de políticas, que são a coação, aprendizagem, competição e imitação. Eu não vou entrar em profundidade nesses temas, mas sempre podemos discutir os mecanismos ou qualquer um desses temas na sessão de perguntas e respostas, se você tiver interesse. Mas uma coisa que eu queria trazer aqui à colação é que os exemplos utilizados nesta primeira geração de estudos e os académicos estavam a analisar as transferências de instituições do Estado, mas também políticas regulamentares, ambientais e sociais.
Eu incluí aqui uma imagem da OCDE, porque tem muito a ver com a dinâmica. A maior parte destes estudos analisaram as políticas, as transferências políticas norte-norte, sul-norte, de organizações internacionais, do sul global, e o exemplo pode ser, por exemplo, os britânicos utilizaram modelos dos Estados Unidos, mas também temos que pensar na influência de organizações internacionais como a OCDE, ou o FMI, ou o Banco Mundial, em políticas públicas ou reformas estatais, e também estão a analisar o papel da União Europeia na definição de políticas. E isto passa pelo processo de integração regional na Europa e aborda as várias ações que os Estados devem desempenhar para harmonizar as suas políticas no processo original de integração. Isto é muito interessante porque havia literatura dedicada exclusivamente à europeização que estava ligada também a esta temática. Houve depois outra geração de estudos e era aqui que eu queria chegar. Estes estudos chegaram posteriormente, por volta de 2015, e analisava este fenómeno de outra forma. É outra geração de académicos, a maior parte deles eram académicos do Sul, de outros tipos de investigação, de universidades europeias ou americanas, e analisaram inovações políticas a ser disseminadas em todo o mundo a partir da América Latina. E isto traz uma nova visão, uma visão fresca em termos de estudos de transferência de políticas. A primeira ideia é esta de inovação de políticas, sobretudo na América Latina, mas também noutros países do sul global. Houve várias inovações políticas interessantes no que diz respeito à América Latina, num contexto de passagem de ditaduras para democracias, a transição para a democracia em finais dos anos 80, anos 90 e no início dos anos 2000, e o que estava a passar é que estávamos perante um processo de criação institucional, mas também um contexto de urbanização acelerada, um contexto de pobreza e em muitos países, descentralização. Isto veio levar a obrigar os políticos, funcionários públicos, todos aqueles envolvidos na elaboração de políticas públicas, obrigou-os, dizia eu, a pensar nas melhores soluções para resolver estes problemas todos de uma vez. Houve várias soluções de políticas diferentes e, de certa forma, foram bem-sucedidas e transformaram-se em práticas reconhecidas internacionalmente por organizações internacionais, pelos nossos governos, e foram rotuladas como sendo melhores práticas, o que ajuda a ser partilhadas em todo o mundo. Ou há aqui mais um elemento bastante importante que ajuda a analisar esta dinâmica de transferência de políticas, que é aquilo que chamamos a inversão de relações com organizações internacionais. Durante algum tempo, houve mecanismos de condicionalidade, sobretudo nas organizações económicas, como o FMI e o Banco Mundial, tinham uma relação de poderes assimétrica com o sul global. E a certa altura,
Depois de alguma experiência na aplicação e desenvolvimento de vários tipos de políticas, nomeadamente políticas sociais, alguns países do sul global acabaram por se tornar peritos nestas políticas e as organizações internacionais estavam muito interessadas nesse conhecimento e começaram a trazer não só consultores para ajudar estas organizações internacionais, a ajudá-las a espalhar essas políticas em todo o mundo, mas também estavam interessados em discutir as políticas a este nível. E, portanto, compreendia-se que nestes temas havia uma certa inversão de relações em termos de dinâmica do poder e do conhecimento entre os países do sul global e as organizações internacionais. Para além disso, alguns países do sul global, por exemplo, o Brasil, começaram a ocupar espaços internacionais importantes que acabavam por ser motores para a difusão política de algumas áreas. E estou a pensar especialmente em organizações culturais em que was the general director for two terms, em que até uma organização em que um brasileiro teve 2 mandatos à frente dessa organização cultural. Também é muito interessante a dinâmica seguinte, que é a utilização de cooperação para o desenvolvimento para transferência de políticas públicas. Vou falar um pouco mais disso nos próximos diapositivos. E, por fim, houve esta ideia de que, frequentemente, a política mais adequada, as políticas mais adequadas para alguns países são as daqueles que têm um historial socioeconómico e institucional semelhantes. E muitos países do sul global começaram a receber, a ser muito mais valorizados. Neste diapositivo, trago-vos aqui alguma literatura principal publicada nesta altura, literatura essa que ajudou a discutir estas novas dimensões de transferência política. Aqui o livro de Michel de Moraes e de Cecília Osório falavam de transferências financeiras, mas também havia um livro sobre nutrição e distribuição de alimentos na África subsaariana. Havia um livro sobre as mudanças e renovação de políticas de urbana e renovação na China. Eu alguns destes tenho aqui versões físicas, mas neste livro, há aqui um livro em que eu e vários colegas, durante muito tempo, defendemos que os países da América Latina estavam, de certa forma, a importar modelos do norte global no início, devido a ligações coloniais com Espanha e Portugal, e também devido às relações com outros países europeus, tais como França e Reino Unido, e posteriormente importar políticas dos Estados Unidos, e a páginas tantas, a América Latina transformou-se num local de testes para novas políticas públicas já reconhecidas e começaram a ser exportadas para outros países. E, por fim, o meu livro sobre os orçamentos participativos, e vou partilhar um pouco desse livro convosco daqui a alguns diapositivos. O que é que foi a experiência brasileira em termos de transferências de políticas? Houve aqui algumas conclusões muito interessantes desta experiência brasileira. E a primeira é que houve cooperação não só formal, como também informal. E isso ajudou a fomentar as políticas de transferência. Temos suspeitos aqui que não são os do costume,
e que contribuíram para transferências de políticas. Analisamos o papel de ONGs e movimentos sociais e posso partilhar algumas provas convosco sobre isto. Também analisamos a paradiplomacia, que é a diplomacia das cidades. As cidades estavam ligadas diretamente a atividades de transferência de políticas. Tinham a sua autonomia e a ideia de tradução e instrumentos políticos não eram copiados diretamente, eram antes adaptados but also to meet the different contexts where these policies ir ao encontro dos vários contextos onde se adotaram políticas desta natureza. Há aqui outras coisas interessantes, por exemplo, a narrativa brasileira, da perspectiva do Estado, do governo do Brasil, recorreu a esta narrativa, que era caracterizada pela ideia de solidariedade para outros pares no sul global, mas também a ideia de alguma certa horizontalidade. Isto significava que o Brasil não estava, aliás, a tratar todos os outros países como sendo seu par. A ideia do contexto e da proximidade foi algo que foi realçado e o governo utilizou também a narrativa do sucesso das políticas sociais brasileiras. Vou falar um pouco mais adiante. Houve também o pacote brasileiro, as políticas não eram transferidas diretamente para outros países. Muitas vezes havia delegações comerciais que viajavam com os representantes do Estado para reforçar laços comerciais, e há este componente essencial de que eu me apercebi numa reunião com o pessoal do governo brasileiro, que é o facto destas transferências do Brasil serem muito eficientes em termos de custos. O que se passa é que a transferência de políticas no Brasil muitas vezes recorreram a funcionários públicos de áreas específicas que estavam a trabalhar em políticas sociais específicas, e o que eles faziam era enviar funcionários públicos para o estrangeiro para criar competências, fazer sessões de formação, em eventos, partilhar conhecimento de várias formas, e isto foi muito melhor do que contratar consultores internacionais, e as organizações internacionais apoiam esta transferência de políticas, mas simultaneamente falavam com alguns dos melhores peritos dessa área. Isto são políticas do Sul para o Sul. Tudo isto levanta algumas perguntas, para além das primeiras 7 que eu já referi no início desta apresentação. E foram coisas que foram, sobretudo, observadas por uma primeira geração de estudo. E eu não tenho muito tempo para aprofundar tudo isto destas gerações, mas de certa forma estou a apresentar uma narrativa estilizada. Portanto, tudo isto é bastante mais complexo do que aquilo que eu estou a apresentar, mas se virem este livro, a discussão em si é muito mais profunda. O que eu estou aqui a fazer é tentar simplificar. Surgiram novas perguntas com esta nova geração. The questions that I wanted to address now with some empirical evidence from my research are the following. The first one agora vou falar de provas empíricas da minha investigação. A questão é quando é que esta transferência política acontece e quanto tempo demora. Temos que olhar aqui para a dimensão temporal.
A segunda questão é que instrumentos estão a ser transferidos. Começamos a conceber políticas não como um pacote que circula em bloco de um sítio para o outro, mas antes os vários agentes que promovem e adotam estas políticas começaram a selecionar instrumentos específicos de uma política e conseguiu-se montar estes instrumentos de muitas formas diferentes que vão ao encontro das suas expectativas. A ideia é separar estes pacotes políticos e consegui-los ter individualizados ou eventualmente combinados com outras políticas. Outra questão é a ideia de tradução. Como é que se pode acompanhar a transformação do processo e fazer conjugar tudo com o contexto local. E, por fim, como é que a política e a geopolítica influencia os processos de transferência política. Vou partilhar convosco alguma pesquisa, alguma investigação empírica. Não olhem para isto do ponto de vista da educação, mas desde que uma vez que fui convidado, tiveram que apresentar-se esta perspectiva, comecei a analisar estes objetos empíricos de forma diferente e tentei realçar a componente educacional. Isto é um argumento importante, que as políticas não servem como um bloco. Antes, pode haver aqui vários blocos e a educação é um dos elementos principais do bloco que eu vou falar, que tem a ver com transferências de dinheiro, com os programas alimentares nas escolas, etc. Quanto aos orçamentos participativos, eu há quase 20 anos que sigo esta matéria, mas a maior parte da minha investigação concentra-se nos períodos 2007 até 2015. E estes orçamentos participativos são um exemplo de políticas desenvolvidas no sul global, desenvolvidos na cidade de Porto Alegre em 1989 e depois espalhou-se por todo o mundo, no sul global e no norte global. O que é um orçamento participativo? É uma política pela qual se inclui a participação de cidadãos nos orçamentos de natureza municipal. E a cidade de Porto Alegre desenvolveu toda uma metodologia para isto. Não vou entrar aqui em pormenores nesta metodologia. O que é interessante é que neste mapa que podem ver aqui, esta é a versão dos dados mais recentes do orçamentos participativos, e há mais de 11 mil experiências em todo o mundo. Paris, Nova Iorque, Lausanne, aqui mais perto, quem fica aí mais perto, foi o primeiro município da Suíça a adotar o orçamento participativo. Está a espalhar-se em todo o mundo, já vem espalhando-se há muito tempo. E não é o sul global que tem a principal concentração destas experiências, é a Europa, com cerca de 4.500 casos de orçamentos participativos. Os números não estão aí, mas eu posso compartilhar essa referência se vocês quiserem. Esses dados estão incluídos no Atlas dos orçamentos participativos que foram publicados uma publicação que eu posso compartilhar com vocês. Quais foram os principais fatores que promoveram essa difusão? Primeiro, as organizações internacionais foram muito importantes, incluindo aí o Banco Mundial, a ONU, também uma série de ONGs que promovem o orçamento participativo, pessoas, consultores, prefeitos, pessoal de ONGs, redes transnacionais. No início havia uma rede muito importante que chamava-se
Democracy, democratizar radicalmente a democracia, uma ONG francesa, e trazer aquelas ideias de Porto Alegre para a França e também para a África francófona, Camarões. Isso ajudou muito com essa difusão. E, além disso, os próprios governos. Eu trouxe aqui uma imagem de uma reunião de orçamento participativo no Brooklyn. Eu tirei essa foto em 2013. E o que eu queria mostrar aqui é isto aqui. Esta é uma reunião de orçamento participativo que aconteceu na cidade de Guarulhos, perto de São Paulo. É uma cidade de cerca de 1 milhão de habitantes e é uma reunião de um bairro com cerca de 1.000 pessoas presentes. Eu vou falar um pouco mais sobre essa reunião, mas eu queria compartilhar com vocês o componente educativo do orçamento participativo. São vários aspectos, mas o que eu queria destacar aqui hoje é a ideia da escola da democracia. Portanto, o orçamento participativo foi uma metodologia de inclusão dos cidadãos nas despesas públicas, e nesse processo os cidadãos aprendiam como falar em público, defender argumentos, mobilizar seus bairros, seus vizinhos em torno de uma causa. E depois das diversas interações no ciclo do orçamento participativo com os outros residentes e com o pessoal da prefeitura, os cidadãos entendiam melhor não só o processo administrativo envolvido na formulação de políticas, mas também como participar. O orçamento participativo foi um instrumento pedagógico que dava aos cidadãos, especialmente cidadãos em comunidades pobres, uma possibilidade de participação cívica e também emancipação e empoderamento. Vamos tentar entender como é que funcionava esse orçamento participativo e como funcionava essa escola da democracia. Na imagem, nós vemos no palco os funcionários da prefeitura e o prefeito com os diferentes secretários do transporte, da saúde, cultura e outras secretarias apresentavam o que eles tinham feito no último ano, uma prestação de contas aos cidadãos, e os cidadãos podiam fazer perguntas diretamente ao prefeito. Perguntar, você prometeu que ia construir uma nova unidade de saúde, por que não foi construída ainda? Ia fazer um centro cultural para os jovens, etc. E tal. E o prefeito estava ali para responder aquelas perguntas. Uma outra coisa acontecia nessas reuniões, que era que os cidadãos participavam. Porque é uma área vulnerável e precisavam de muita infraestrutura, mas também uma outra coisa que acontecia. Não sei se vocês conseguem ver do lado esquerdo. Nós temos uma fila e ali as pessoas esperavam para ser chamadas para usar o microfone para pedir a votação de certas políticas públicas pelos cidadãos. E assim cada cidadão podia defender uma política pública. As políticas eram resumidas ali na tela, ali à direita da imagem. E cada cidadão interessado podia compartilhar os seus pedidos
Havia, então, uma votação com todos os participantes da reunião. E o que é interessante é que os cidadãos tinham 1 minuto para fazer o pedido. Depois de 1 minuto, o microfone era desligado. Por isso, os cidadãos tinham que aprender a falar em público e a resumir as ideias de forma muito eficaz para realmente atrair a atenção do público para receberem os votos. Eu não lembro quantas políticas eram selecionadas a cada ano, mas digamos que 3 políticas de cada 15 iam para a seguinte rodada de deliberações. Com isso, o orçamento participativo funcionava como uma escola de democracia. Houve um outro processo que eu não vou mencionar aqui, mas eu queria só mencionar. Uma outra variação desse processo, que foi implementada na França, em Poitou-Charentes, na região, que era o orçamento participativo nas escolas. Essencialmente, o que acontecia nessas experiências, em várias partes do mundo, era que o orçamento escolar era submetido a uma metodologia e era utilizado, então, com base nas decisões e deliberações entre os estudantes, os pais e o pessoal administrativo das escolas. Foi também uma experiência muito interessante nas escolas. Passando, então, a outras experiências, que são as transferências de renda condicionais. Uma experiência muito conhecida, que vocês talvez já tenham ouvido falar, que se difundiu por todo o mundo, e especialmente na América Latina. Eu trouxe esse mapa, publicado por Cecília Osório, uma das autoras que eu mencionei nos primeiros slides. E nós vemos aqui que quase todos os países da América Latina adotaram a transferência de renda condicional, o que é interessante, porque países tanto com governo de esquerda como de direita ou de centro adotaram essas políticas. Essas políticas foram desenvolvidas em 95 no Brasil e no México, e no início e mais tarde tinham a educação como um componente essencial. A ideia por trás dessas políticas no Brasil, no início, era a ideia de universalizar a educação para garantir e facilitar a educação a todas as crianças e adolescentes. E, essencialmente, o que o governo fazia no início era dar uma subvenção, uma renda às famílias como condição para receberem aquela bolsa. As crianças tinham que estar matriculadas e frequentar a escola regularmente. Foi chamado de Bolsa Família, ou Bolsa Escola. Começou a nível subnacional, passou para o nível nacional e depois se tornou um grupo, um processo mais complexo chamado Bolsa Família agora, que tem uma condicionalidade ligada à educação, mas também uma outra ligada à saúde. Nos diferentes modelos, alguns países adotaram a condicionalidade da educação, mas nem todos usaram a educação como condição para transferência. Nem todos os países, não só países da América Latina, adotaram esse método. Gana também adotou algo semelhante, as Filipinas também, e a cidade de Nova York, durante o governo Bloomberg, adotou também uma política semelhante, inspirada nas experiências mexicana e brasileira. Como é que esse tipo de programa se desenvolveu e se difundiu? Havia vários mecanismos. O Banco Mundial foi um
importante ator na difusão dessas políticas. Nós temos aqui uma imagem do Banco Mundial, eu tirei essa foto em 2013. O Banco Mundial ainda está bastante comprometido com o objetivo de acabar com a pobreza. E essas políticas foram muito importantes como instrumento para combater a pobreza. Além disso, no caso do Brasil, o país usou muita diplomacia presidencial nos primeiros 2 mandatos do presidente Lula, que também é o atual presidente. Ele utilizou muita diplomacia presidencial e foi incluído em muitos dos discursos, ou incluiu em muitos dos seus discursos, algumas palavras sobre as transferências de renda condicionais e mencionava também as políticas sociais do Brasil em geral. A cooperação Sul-Sul também esteve muito presente na difusão dessas políticas, mas um dos fatores mais interessantes para essa difusão foi o fato de o Brasil receber muitas delegações internacionais de todo o mundo interessadas na transferência de renda condicional. Esse processo aconteceu durante um momento específico da história brasileira. O programa começou como uma política nacional, a chamada Bolsa Escola. Começou em 2001 e em 2003 se transformou no Bolsa Família, uma política mais complexa. E depois de vários anos de implementação e experimentação, o Brasil, de certa forma, se tornou reconhecido como uma boa prática, uma melhor prática. E as delegações interessadas em implementar esse tipo de política vinham visitar o Brasil. Nós temos aqui uma citação, uma entrevista com o Ministério do Desenvolvimento, disseram que já não tinham espaço para receber tantas delegações e começaram a concentrar várias visitas em uma só. Eu trago números aqui para vocês para destacar a intensidade dessas visitas. De 2015 a 2018, durante 3 anos, portanto, houve 110 delegações interessadas em questões como segurança alimentar no desenvolvimento, no Ministério do Desenvolvimento Social, e houve 99 delegações interessadas na Bolsa Família, no programa de transferência de renda, o que é muito. Portanto, o Brasil recebeu muitas delegações. Essas delegações eram levadas para ver como funcionavam as políticas, onde eram implementadas, e para compartilhar conhecimentos sobre como funcionavam as políticas brasileiras. E por fim, eu estou quase terminando aqui. Eu queria destacar esta política que é a da merenda escolar, da alimentação nas escolas, que se difundiu muito na América Latina e na África subsaariana. É uma política muito interessante. Que também foi uma história de sucesso do Brasil, da perspectiva internacional, especialmente nas políticas para o combate à fome e à pobreza. E um dos elementos utilizados para defender esse argumento foi que o Brasil já não estava mais incluído no mapa da fome pela primeira vez na história em 2014. Eu trouxe aqui o mapa da fome, produzido pela FAO. Esse é o mapa de 2015. E, essencialmente, o mapa mostra em verde os países que alcançaram o objetivo do milênio para a fome, a meta para a fome. Portanto, o Brasil está em verde.
E a razão para isso, segundo o governo, foi o Pacto pelas Políticas Sociais Brasileiras, que incluiu políticas de transferência de renda, agricultura familiar e segurança alimentar. O que eu queria discutir aqui com vocês hoje é essa ideia da merenda escolar, da alimentação nas escolas. Eu entrevistei um dos principais especialistas nessa área, uma entrevista que foi muito interessante para mim e que ficou na minha memória por muito tempo. Essencialmente, o que a pessoa disse foi o seguinte: uma criança que vai à escola e está com fome não tem as condições necessárias para aprender corretamente. Portanto, como é que alguém pode aprender quando está com fome? E esse foi um dos principais argumentos por trás do programa de alimentação escolar e ajudou a legitimar de forma internacional esse programa e atraiu a atenção de outros governos. O programa foi criado em 1955, passou por uma série de políticas, várias formas de implementação, melhorias, e em 2009 foi promulgada uma lei. Essencialmente, o programa agora tem o seguinte formato: ele criou um ciclo virtuoso entre produção de alimentos, consumo e a eliminação da fome e a promoção da educação. Portanto, o que acontece é que as escolas oferecem alimentação, uma alimentação bem equilibrada nutricionalmente. Temos nutricionistas responsáveis pelo menu e que também respeita as diferentes culturas alimentares regionais. O Brasil é um país muito grande, tem diferentes tradições regionais e, portanto, o menu respeita as tradições locais. Sim, os estudantes comem o que estão habituados a comer em casa e os ingredientes dos alimentos são oriundos da agricultura familiar. Temos assim menos alimentos processados e, além disso, os agricultores familiares não precisam se preocupar com a produção porque o governo compra a produção. Portanto, a compra pelo governo assegura que os agricultores vão conseguir vender a sua produção. Portanto, é um ciclo virtuoso entre produção alimentar familiar, alimentação e educação. Essa política voltou a ganhar atenção ultimamente, na América Latina, com o apoio da FAO, mas também na África subsaariana. In certain cases, the diffusion counted with the support of the DFID from the UK. Em alguns casos, houve apoio também do Reino Unido e da Fundação Bill e Melinda Gates. E o que é interessante com essa experiência foi a criação no Brasil do Centro de Excelência contra a Fome. Essa é uma inovação para a difusão de políticas, porque é essencialmente uma instituição híbrida, tanto da parte do governo brasileiro e do Programa Alimentar Mundial. Uma das principais missões do Centro de Excelência de Combate à Fome foi ter a capacidade de criar competências, informação e para espalhar a ideia de refeições escolares
a nível internacional importantes. Formaram muitos funcionários públicos na África subsaariana, e uma das principais questões prende-se com a disseminação deste programa de alimentação nas escolas. Isto é muito interessante, porque o centro pode, por exemplo, consegue ultrapassar um sistema muito burocrático como o brasileiro e acaba por ser mais eficiente nas suas atividades. Mas como é uma instituição it's linked, sorry, this is maybe the best word, it's linked to an international organization. It was está ligada a organizações internacionais, conseguiu ser resiliente quando confrontada com mudanças políticas no Brasil. Acaba por ser mais independente de governos e de momentos de turbulência política. E esta dinâmica é bastante interessante. Eu estou quase a chegar ao fim da minha apresentação. Se quiserem saber mais, há uma série de artigos que podem consultar. Journal of Politics in Latin America. Um deles foi publicado no Journal of Politics da América Latina. A exportação brasileira de políticas sociais, de inovação local ao modelo global, e outra é um acordo, um artigo que tem contra a pessoa, que é uma análise transnacional do processo de política, das transferências de dinheiro condicionais e orçamentos participativos. Só para concluir, um dos elementos importantes dos estudos de transferências políticas é o facto de estes estudos estarem a introduzir uma dimensão transnacional na análise, porque pode ser muito importante. Fazer políticas não se trata só de modelos nacionais ou influências transnacionais. Estes estudos ajudam a desmontar, desconstruir os instrumentos políticos. Tal como disse, a educação não era o meu tema central, e eu pensei como introduzir aqui educação. Espero ter conseguido fazer a ligação. A educação acaba por ser uma componente-chave de todas estas políticas, mas também há outras componentes, como, por exemplo, a questão da metodologia, os processos de participação, sectors such as family farming, for example. O envolvimento de outros setores, como, por exemplo, as explorações agrícolas familiares. Os países do Sul podem também oferecer modelos políticos relevantes. Nos anos 90, recordo-me que o Brasil, por exemplo, todos os melhores exemplos de políticas bem-sucedidas no Brasil vinham do norte global. Eu penso que isto começou a mudar e agora temos muitos modelos políticos, e a ideia de que a melhor solução para um país não é necessariamente o sul global, mas antes é importante procurar países com semelhanças. Where the policy is going to be adopted. Semelhanças com os sítios que vão adotar políticas. As transferências políticas não são processos de corte e cola, é preciso traduzi-las. E estas traduções não são feitas exclusivamente pelos produtores das transferências políticas, mas também pelas pessoas que localmente vão adotar as políticas e precisam de outras coisas, de outros departamentos, precisam de convencer os partidos, precisam de convencer cidadãos, e eu penso que a concepção institucional
para ir ao encontro da burocracia local e da estrutura institucional local. E, por fim, também gostava de falar dos vários agentes e mecanismos que facilitam a difusão das políticas, que podem funcionar de forma formal ou informal, e há várias dimensões de tempo aqui nas transferências políticas. Podemos ver o tempo de forma sequencial. Os orçamentos participativos começaram em 1989, as transferências de dinheiro condicionais em 1995, as refeições escolares em 1955, há uma série de anos de experimentação política e depois das transferências, mas há coisas a que chamamos o tempo, a oportunidade das transferências. O Brasil, a certa altura, tornou-se um modelo importante, o México também, os países da América Latina também eram modelos importantes. O Bangladesh também foi, a certa altura, um modelo para muitas políticas. Há aqui um momento de tempo específico para as organizações internacionais em que reconhecem que as políticas podem ser, de facto, fonte de inspiração para outros países. E isto é muito importante. É de certa forma, uma janela que se abre, mas também se fecha. E isto estou a falar sobretudo do tempo. Os ODS foram importantes, os objetivos do milénio também foram importantes para a difusão de políticas. Vamos agora acabar daqui a uns anos os ODS. Surgirão eventualmente outras oportunidades. E por fim, a ideia do ciclo de vida, onde se pode ver quem adota as coisas mais cedo. Podemos ver toda esta estrutura. Por fim, precisamos de mais estudos empíricos, desenvolvimento conceptual de diferenças políticas. E eu acredito, eu espero ter conseguido deixar claro que o Sul Global pode, de facto, dar algumas ideias e visões muito interessantes. Foi isto que eu preparei para vocês hoje. Muito obrigado. Thank you so much for your engaging presentation. It was very Muito obrigado por esta apresentação tão interessante. Foi muito útil para todos. Ainda bem que passou aqui em revista várias gerações de estudos de transferências políticas, foi buscar exemplos concretos. Eu gostaria agora de dar a palavra aos presentes. Se tiverem perguntas, se calhar podemos ver se os presentes têm perguntas e depois ver se os participantes que estão online se têm perguntas. Por favor, quando fizerem a pergunta, ou antes de fazer a pergunta, apresentem-se, isso seria muito útil. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu vi muitos paralelos entre as políticas brasileiras e indianas. Eu sou aluna já trabalhei numa ONG de educação no meu país e a minha pergunta tinha a ver com isto. Houve políticas que originaram na Índia, mas acabaram por ser implementadas em África. Eu gostava também um exemplo de planos de políticas públicas, ou se alternativamente se pode ver isto como um mecanismo de transferência política. O que eu quero saber é o que é que fica fora do âmbito das transferências políticas, se há alguma coisa que que não devemos considerar que são elementos de transferência política. Peço desculpa. Eu precisava daqui do papel e lápis. I can have my computer. I think it's easier. Sorry for that. Was there a hand? She raised. Ask later after the professor. We will collect. Let's collect a few questions first, and then. So I am Ron. Vamos ouvir algumas perguntas. Brazilian student here at also the MENT program. Thank you, Professor Osmani, for coming Eu sou brasileiro, estou neste programa. Professor Osmani, obrigado pela sua presença. A minha pergunta tem mais a ver com a metodologia.
configurações de transferências. Sabe que há quem esteja a explorar novas formas de analisar estas políticas. O que eu queria saber é se há outra forma, para além de ter estas políticas, por exemplo, redes sociais, alguma forma de explorar isto para melhor compreender as transformações que estão a existir. E a minha segunda pergunta tinha a ver, sobretudo, com uma abordagem radical, que como é que se pode melhor informar estas organizações há alguns elementos que são falhas na normalização e eu pergunto qual a melhor forma de treinar e de demonstrar esta transferência política para que seja mais justificada ou mais contabilizada por organizações internacionais. Muito obrigada pela sua palestra tão fantástica e também muito obrigado. Agradeço as 4 perguntas que acrescentou às primeiras 7, são muito úteis. Uma das principais perguntas que eu tinha a partir da sua definição, no seu primeiro ou segundo diapositivo, é quando falou em algo ser mediado ou não. E criticou-se a divisão de políticos como sendo necessário o pensamento mágico para a difusão. E que acabava por não fazer todas as perguntas sobre como acontecer. E depois, na sua conclusão, fala-se em agentes e mecanismos. A minha pergunta é como é que poderia ser esta transferência se não mediada, se tem exemplos do Brasil, se considera que a parte não mediada desta definição é convincente. Antes de fecharmos aqui a primeira ronda de perguntas, gostaria de acrescentar aqui uma pergunta muito breve relacionada com a pergunta que foi feita ainda agora. É uma pergunta do participante a dizer que por vezes utilizava o termo político através do instrumento político. Como é que diferenciam entre ambos? Está a pensar em instrumentos governamentais, quando fala de instrumento, gostaria que me pudesse dar exemplos de instrumentos, e eu parece-me que pode ser relevante para a primeira pergunta. Faça favor, professor. Muitas perguntas. Vamos começar com o princípio. Peço desculpa, eu não ouvi o seu nome. Saher. So, if I understood correctly your question, se bem percebi a sua pergunta, it is about teaching programs com um programa de formação desenvolvido numa organização e não para um governo. Para responder a isso, sim, é uma transferência política, até porque, se bem percebi, é adotado por governos. E pode ver que há uma transferência política e descreveu os vários mecanismos. What I meant is that should a program be looked at as a mechanism? Eu queria saber se o programa deve ser visto como um instrumento ou um mecanismo para transferências políticas. Perfect. So the program tem a ver com o fim em si mesmo. Sim, o programa pode ser a política, os componentes da política. É isso que estamos a analisar. São os instrumentos. I will open a little bit participatory budgeting to share with you what. Eu falei aqui dos orçamentos participativos para vos dar uma ideia do que eu tinha em mente em termos de políticas e de instrumento político. Os orçamentos participativos são uma política, mas uma política que tem procedimentos de votação que variam de cidade para cidade. Tem também, por exemplo, uma quantidade específica de dinheiro que é trazida
Para Nova Iorque, trata-se de $1 milhão por distrito. E é um instrumento, um orçamento que o vereador tem à sua disposição. Em Porto Alegre, no início, era um orçamento de investimento do município. É uma percentagem bastante maior do orçamento. Tem também aqui outras componentes, como por exemplo, o ciclo político. Algumas cidades adotaram um ciclo de 1 ano, outros 2 anos. Por fim, há outras coisas neste instrumento. Uma delas é a ideia. É uma coisa imaterial, uma coisa abstrata. A ideia, a ideologia, o projeto político levado a cabo por este instrumento. Pode ser, assim, uma coisa mais progressiva, pode ser uma coisa mais conservadora, pode ser uma coisa intermédia. Temos, portanto, todas estas componentes são os instrumentos que cada organização pode escolher. Tudo isto pode ser montado para ser executado num sítio ou noutro. Assim, nas políticas que estão a analisar, provavelmente haverá uma metodologia específica, haverá alunos de determinadas idades que serão alvos concretos, também poderá haver uma forma de ensinar diferente de outras metodologias. Quando eu falo em instrumentos, é nisso que estou a pensar. Liga-se aos instrumentos do Estado, mas somos nós que os ativamos. E parte da literatura de instrumentos políticos, sobretudo, analisa isso como um elemento de elaboração política pública e não pensa tanto nessa dimensão abstrata. Não sei se fui claro. Eu espero ter sido claro. Would rather be the forces driving this policy. E o mecanismo poderia ser as forças que promovem estas políticas em África, por exemplo. Há um mecanismo a que eu gosto de recorrer e que eu observei nas políticas que segui, que é a indução. Há a equação, que é uma coisa mais obrigatória quando uma organização internacional ou quando se impõe a um político, a um país, alguma medida. Mas depois há uma medida mais soft power, que é a indução, em que as organizações internacionais podem recomendar de forma veemente a um país que aprove uma determinada política. Também há aqui uma construção social. Por exemplo, a OCDE aprovou os critérios PISA e todos os países, até o Brasil, está a utilizar a PISA desde os anos 2000 e o Brasil faz parte da OCDE. E neste caso, temos aqui, é um indicador. E, portanto, os indicadores também podem ser elementos de política, metodologia, indicadores. Tudo isso são instrumentos políticos. Não se está a transferir aqui um pacote, está-se a transferir vários elementos diferentes de um pacote. Eu agradeço ao participante brasileiro, é sempre bom ter um conterrâneo. Quanto à literatura sobre a difusão política, é sobretudo qualitativa, enquanto que a literatura sobre transferências políticas é sobretudo qualitativa.
Há estudos, de facto, em transferências políticas que começaram a utilizar análises de rede para compreender os processos. There is a study by Leslie Paul and Jennifer Spence, very interesting. Estudo de Leslie Paul e Jennifer Spence, muito interessante, em que estavam a analisar o T20, que é a fase, são os think tank dos G20, e analisaram como é que as coisas estão interligadas e o que estão a fazer nesta rede, nesta análise de rede. Há também alguma discussão metodológica, aliás, feita pelo Chris Walker, um professor de New South Wales, no NZOG, que é a escola do governo da Austrália e Nova Zelândia, ou algo assim. He kind of brought this network analysis methods to understanding. Ele trouxe esse tipo de análise sobre transferências políticas. E quantas perguntas específicas? Se existe uma forma de entender melhor the translation and to express, a tradução de políticas. You can track how these individuals in the network. Sim, é possível rastrear como é que as pessoas nas redes enquadram o discurso de diferentes maneiras ao longo da difusão e para diferentes públicos, para acompanhar esse processo de tradução. E existem também outros casos de conselhos mais práticos para organizações internacionais. Então, esses são vários elementos que nós observamos durante a transferência de políticas. E o que a gente observa é que não existe um modelo único que se adapte a todas as situações. Cada contexto é diferente e o contexto tem que ser tido em consideração. Porque às vezes, mesmo que uma metodologia ou uma combinação de políticas funcione bem, pode haver um contexto, por exemplo, a participação da sociedade civil ou crianças mais inclinadas ou não a ir à escola, que faz com que a política funcione num contexto específico ou não. Em um momento da transferência para um outro cenário pode não funcionar, porque aí falta alguma coisa. Independentemente de como a política em si foi elaborada. Além disso, por exemplo, em alguns países da África subsaariana, frequentemente a transferência de políticas é apoiada por projetos de cooperação internacional que envolvem financiamento. Uma vez que esse financiamento acaba, o projeto também acaba. So this is another practical advice. And finally, questões práticas que é importante ter em consideração. Mediated or unmediated? Outra pergunta foi sobre processos mediados ou não mediados. The unmediated, so from my perspective, I'm always looking. Do meu ponto de vista, eu sempre examino processos mediados. Eu examino os agentes, os diferentes tipos de agentes e o que é que esses agentes realizam. Mas, por exemplo, no caso do orçamento participativo, a difusão tem acontecido há tanto tempo, a tal ponto que Porto Alegre já nem é a referência mais importante e houve tantas informações em torno disso. Por exemplo, a experiência de Lausanne começou em 2019, sem nenhum contato com Porto Alegre. Foi uma experiência, de certa forma, autóctone, que surgiu com um grupo de funcionários que ouviu falar de uma experiência, aprendeu alguma coisa, essencialmente lendo sobre o tema e vendo o que é que outros já faziam, e então desenvolveram suas próprias práticas. Pode ter sido um processo mediado através de livros ou materiais, mas é um nível de mediação muito baixo. Não houve realmente um agente específico que levou àquela política. Só para dar um exemplo
um caso menos melhor. Muito obrigado pelas perguntas e obrigado a todos que fizeram perguntas. Ainda temos outras perguntas no chat online, mas infelizmente não temos tempo para responder elas todas. Eu vou só ler 2 perguntas para que possamos deixar essa sala com essas perguntas em mente e talvez possamos levar para casa alguma coisa. Uma pergunta é: qual o papel do Brasil e da CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, em termos da partilha de experiências com a transferência de políticas? É feito só pela via diplomática ou também há espaço para transferência informal? Outra pergunta: como criar pontes técnicas para transferir políticas e assegurar que essas políticas coexistam com contextos locais e nacionais específicos? Esperamos que a tradução seja boa, que não veio do árabe. E eu queria então passar ao encerramento deste evento. Por favor, eu pediria uma salva de palmas para o professor. Thank you very much for. Muito obrigado pela presença de todos, por terem ouvido a minha apresentação, tanto pessoalmente quanto quem está conectado online. Muito obrigado pelo convite. Obrigado também a Gita, que não está aqui, ela está conectada online. Obrigado. A Gita foi muito simpática aqui em Genebra e eu espero que todos tenham um pouco mais sobre o que pensar sobre a transferência de políticas. And I just would like to share that this is not the end. So we have an open cafe. O nosso evento não termina aqui. Temos um café aberto amanhã às 10 da manhã na FAO. Portanto, se quiserem continuar essa conversa com o professor Osmani num ambiente mais informal e pessoal, venham, teremos ali algumas bebidas, alguma coisa para comer. Pode ser um bom momento também para vocês. Todos os participantes vão receber um questionário sobre o evento e as respostas serão, sem dúvida, muito úteis para nós para planejarmos o próximo evento. Portanto, preencham o questionário de avaliação, que também está disponível no chat, e não esqueçam de se inscreverem como membros para apoiar nosso trabalho. Eu queria chamar a atenção para 2 publicações que virão, 2 livros que estão aqui na tela. O primeiro será lançado em breve e o evento vai acontecer em janeiro de 2025. Portanto, inscrevam-se para esse evento de lançamento para obterem mais informações. E um outro livro, Transforming Development in Education, escrito na tela. Esse livro será lançado em fevereiro de 2025 e o lançamento do livro também será organizado em fevereiro. Portanto, usem o código QR que leva para a página de inscrição do evento. For the newsletter, which will para que vocês possam se inscrever para eventos no futuro. Dito isto, eu queria recordar mais uma vez do nosso movimento The South Also Knows, que está muito ligado àquilo que a gente discutiu aqui hoje. E este é um outro lembrete. Amanhã temos o café. Muito obrigado mais uma vez ao professor. Uma salva de palmas. Obrigado a todos vocês que participaram pessoalmente e online. Um ótimo dia para todos.